Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje a gente está trazendo aqui, né, a resposta para algumas pessoas, né, que perguntam para a gente, como é que uma pessoa ela chega a esse nível de pastorear, né? Ou seja, ser pastor de uma igreja. Então, tem pessoas que têm dúvidas e geralmente acabam pesquisando aqui no YouTube. E a gente está trazendo esse vídeo justamente para isso, né? Para tirar suas dúvidas. Lógico que a gente não vai aprofundar muito, né? Para o vídeo não se tornar muito longo. Mas a gente vai estar trazendo aqui algumas informações muito importantes para você, né? Algumas pessoas perguntam para a gente, né? Como é que uma pessoa ela se torna pastor? Ou como é que uma pessoa ela se torna um padre, né? Então, essa é a pergunta. Inclusive, eu anotei aqui, o que é necessário para alguém ser consagrado a um pastor ou ordenado a um padre? Então, existem alguns requisitos, sim, né? Lógico que a gente sabe que existem muitas igrejas que, inclusive, foram fundadas, né? Foram inauguradas, foram criadas sem embasamento nenhum, né? Alguém decidiu, eu vou abrir uma igreja aqui e vou ser pastor. Logicamente que existem algumas regras que precisam ser estabelecidas e precisam ser cumpridas, né? Primeiro, quando uma igreja ela é séria, né? Uma igreja que realmente é respeitada, uma igreja renomada, eu estou falando da igreja protestante, ou seja, a igreja dos evangélicos, né? Para alguém tomar conta de uma igreja, é necessário sim ter uma formação. É necessário ter uma formação acadêmica, é necessário a pessoa ter uma formação teológica, tá? A gente sabe que tem muitas igrejas de fundo de quintal aí, eu não estou julgando, tá? Mas essa é a realidade. A gente sabe que tem muitas igrejas sendo criadas em fundo de quintal, pessoas sem preparo nenhum, pessoas sem estrutura nenhum, se tornando pastores, tá? Então isso é preocupante, tá? Por quê? Porque às vezes, né, as pessoas não estão preparadas para lidar com pessoas, tá? Para você ser um pastor, em primeiro lugar, você precisa ter uma chamada. Eu anotei aqui algumas... aqui eu estou olhando aqui pro lado, gente, tá? Mas eu anotei aqui algumas coisas para mim não falar de mim mesmo, né? Mas a parte fundamental é a parte técnica, tá? Então a gente precisa, sim, trazer esse conteúdo, tomar cuidado do que a gente vai falar aqui, para a gente não falar bobagem e acabar também como esses que se tornam pastor rápido, tá? Que não passa pelo processo, assim como o padre também, né? E a gente vai falar um pouco aqui, né, do pastor, tá? Aqui a gente vai falar aqui, os pastores geralmente são formados em teologia, tá? Os pastores geralmente eles precisam fazer a teologia, como eu falei agora há pouco. É necessário. Quanto tempo é de teologia? Depende, né? Porque tem o nível 1, que é o iniciante, tem o nível 2, que é o avançado, e tem o nível 3, que já é uma formação universitária, né? Você pode fazer um curso universitário teológico, né? Para isso é necessário você dispor do seu tempo, né? O básico e o avançado, juntando tudo, o básico e o avançado, são 4 anos para você fazer o curso teológico, tá? O curso teológico básico e avançado, tá? O básico é 2 anos e o avançado é mais 2 anos, ou seja, 4 anos, tá? Então tem muita gente que não quer sentar para aprender, para poder ensinar. Então a gente sabe que a responsabilidade que recai sobre uma liderança, ela é muito importante. Ela tem um cunho conotativo muito, muito grande. Por quê? Porque você vai lidar com pessoas, você vai lidar com vidas, né? Quando você está na frente de um trabalho, né, você está ali liderando uma certa igreja, você precisa ter estrutura, primeiro, emocional, você precisa ter estrutura física e você precisa ter estrutura psicológica e, principalmente, ter conhecimento daquilo que você está ensinando, daquilo que você está lidando, né? Porque não é fácil, gente. Eu já tomei conta de igreja
E eu sei que não é fácil tomar conta de igreja, né? São pessoas de diferente raciocínio, pessoas, cada um tem a sua forma de se expressar, né? Cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua maneira de ser. Então, o pastor ele tem que ter esse equilíbrio, ele tem que ter esse jogo de cintura, né? Para conversar com uma pessoa A e com uma pessoa B. Por quê? Porque cada um é diferente do outro. Nós não somos iguais, nós somos semelhantes, como a Bíblia diz, né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas no sentido de personalidade e caráter, o caráter tem que ser igual, né? Por quê? Porque o caráter a gente extrai de Cristo. E nossa vida tem que ter o caráter. Mas quando entra na questão da personalidade, aí é que é o pulo do gato. Por quê? Porque cada um tem uma temperança diferente, né? Tem alguém que é um pouco mais calado, tem alguém que é um pouco mais vergonhoso, já tem alguém que já é um pouco mais assim acelerado. Mas tudo isso o pastor ele tem que saber lidar, né? E para isso ele precisa ter uma estrutura teológica. É necessário ter, né, o seu estudo teológico. Por quê? Porque a teologia ela vai te dar base para que você venha desenvolver um bom trabalho. O pastor, o nome já está dizendo, pai, é um pai da igreja. Porque se a pessoa chega lá com algum problema no casamento, o pastor ele vai ter que orientar essa família, né? Ele vai ter que ter uma boa orientação para que essa família não venha definhar, ou seja, não venha ser destruída. E às vezes tem pastores que não têm esse equilíbrio, não têm esse conhecimento de lidar com esse tipo de situação. Principalmente a maioria das igrejas, irmãos, o que acontece é família sendo destruída porque não tem uma orientação adequada, não tem uma orientação correta, tá? E às vezes nem tem orientação nenhuma, né? O pastor não tem conhecimento nenhum de nada, né? Por mais que ele tenha já muito tempo de vida, mas ele não tem muitas coisas a agregar para aquela família que está passando por alguma dificuldade. Ou seja, o pastor ele precisa ter estrutura, como eu falei agora há pouco, emocional, física e espiritual, para ele lidar com certos tipos de situação. Por que eu estou falando isso? Porque eu já fui pastor, já tomei conta de igreja. Hoje eu não estou mais tomando conta de igreja. Eu sou evangelista, sou pastor evangelista e eu ajudo ali na igreja onde a gente congrega, mas a gente já tomou conta de igreja, a gente sabe quanto é difícil, tá? Lógico que se vier novamente, né, a oportunidade da gente tomar conta, com certeza a gente vai. Por quê? Até porque eu sou formado em teologia, eu fiz o básico e fiz o avançado, ou seja, 4 anos de teologia, ou seja, eu tenho estrutura para que eu venha lidar com certo tipo de situação, porque é lá na faculdade, é lá nas aulas que você realmente vai aprender na teoria, e na igreja você vai aprender na prática, tá? Então, para ser pastor, você precisa sim ter conhecimento. Olha só, o que mais eu posso transmitir aqui para vocês. Normalmente, eles são ordenados através de um processo oficial conduzido pela própria igreja. Ou seja, esse processo oficial é a teologia, tá? É a teologia, porque se não tiver teologia, você tem pastor que inclusive não sabe nem ler. Eu já conheci pastor que não sabe ler o secular. Agora, como é que uma pessoa dessa vai tomar conta de um rebanho, de uma estrutura familiar, se ela não tem experiência de nada? Então é muito complicado esse tipo de situação, tá? Olha só o que diz mais aqui, ó. Eles devem ser bons ouvintes e deixar os fiéis à vontade para buscarem ajuda e orientação espiritual. Olha só o que diz aqui, ó. Eles devem ser bons ouvintes. Tem que ser bons ouvintes. Tem que ouvir o que vai estar sendo relatado para ele naquele momento. Porque as pessoas vão procurar quem? Vão procurar o pastor da igreja. Então o pastor da igreja ele tem que ser ouvinte, ele tem que ouvir o que a pessoa está falando e se conectar, né, com aquela situação que a pessoa está passando, e como se fosse ele que estivesse passando por aquilo. Então o pastor ele tem que ter essa sensibilidade de saber lidar com certos tipos de situação. Ele tem que ser ouvinte, sim.
E diz mais aqui, ó, a vontade para buscarem ajuda e orientação espiritual. Então, o pastor, ele tem que orientar no sentido, vamos dizer assim, no sentido do mundo, né? A gente, por exemplo, algumas pessoas trabalham, né? Não vive só dentro da igreja, né? Tem a sua particularidade ali. E às vezes ele tem um problema lá no seu trabalho, e aí quando é à noite, ou então seja lá o lugar que o pastor mora, as pessoas vão procurar a casa do pastor. E o pastor tem que estar apto para isso, né? Para orientar, porque não é só dentro da igreja que vai ter os problemas, principalmente lá fora, no trabalho, né? Alguém lá que, por exemplo, brigou com ele, e ele de repente brigou lá com outro cidadão lá, e acabou perdendo a sua razão. E aí o que vai acontecer? Ele vai procurar o pastor para pedir orientação, inclusive orar por ele e pedir perdão. É assim que funciona a igreja. Então o pastor ele tem que ter esses conhecimentos, né? Tem que ter esses conhecimentos. Lógico que às vezes, por exemplo, alguém que tem chamada para ser pastor, outro detalhe, tá? Tem que ter o chamado. Porque quando você tem um chamado, todos os problemas que forem, que chegarem até o pastor, ele vai orar, vai pedir a orientação para Deus, mas ele vai ter que ter um norte, ele vai ter que decidir o que ele vai fazer com aquela situação ali. Então, o pastor, além de ser psicólogo, ele tem que ser pai, né, para sentir a dor do filho, né, porque o pastor é pai das ovelhas, tá? Então, tudo isso é necessário para alguém se tornar um pastor. Não é só dizer assim, eu quero ser pastor porque eu quero tomar conta de uma igreja e pronto. Não, é muita responsabilidade. Então, as pessoas precisam entender que pastorear precisa ter o quê? Chamado. A gente vai lá buscar, né, a história de Davi, né? Davi e Saul. Saul ele foi ungido por quem? Por um homem, Samuel. Davi foi ungido por quem? Por Deus. Olha a diferença de um rei para o outro. Davi ele foi escolhido por Deus. Ou seja, ele tinha chamado para se tornar o rei de Israel. Já Saul não. Saul ele foi ungido pelo homem, mas quem foi que ungiu Saul foi Samuel, mas a pedido de quem? Do povo. O povo que pediu Saul. Isso é uma outra história, tá? Mas é só para ter uma base aqui do que é responsabilidade, tá bom? Então tem que ter o chamado pastoral. Tem que ter o chamado pastoral, porque se você não tiver o chamado pastoral, você vai ter problemas, você vai ensinar coisas erradas, você vai ter soluções que você não vai resolver porque você não tem estrutura para isso. Então tem que ter chamado sim, tá bom? Uma outra coisa aqui que a gente vai falar um pouco também, deixa eu baixar um pouquinho mais. Segundo, o que é necessário para ser um padre? Tá. O que é necessário para ser um padre? É o que eu escrevi aqui, tá? No meu bloquinho de nota aqui. O que é necessário para ser um padre? Inclusive, também padre, ele tem a mesma responsabilidade, né? O mesmo trabalho que um pastor tem, é cuidar de pessoas, tá? Só que a questão do sacerdócio já é um processo diferente do evangélico cristão. Precisa fazer teologia, o padre também precisa fazer teologia, mas o processo de educação para aquelas pessoas que foram vocacionadas, tá? Essa é a palavra. As pessoas que foram vocacionadas para ser um padre, que tem chamada, né? Eles vão ser preparados no seminário, tá? Eu vou ler aqui para vocês aqui, ó. Ao tomar a decisão de se tornar padre, um homem precisa estar à altura de certos requisitos, tá? Certos requisitos. 1. Ter mais de 25 anos. Para você ser vocacionado, para você fazer lá o curso, né, o curso lá na igreja católica, você precisa ter 25 anos. Menos de 25 anos, você não é consagrado a padre, tá? 25 anos, tá? Ser solteiro. Olha o ponto, a diferença entre um pastor e um padre. O pastor, ele não tem problema nenhum se ele é casado,
Muito pelo contrário, tá? Ele precisa ser casado. Por quê? Como é que uma pessoa que não tem estrutura familiar, ou que, por exemplo, ele, vamos dizer a história dele lá, para ele ter nascido, ele teve um pai e uma mãe, não é isso? Um pastor. Para ele ter nascido, ele teria que ter um pai e uma mãe. Então, a estrutura vem da família. Então, o pastor, para ele ser pastor, necessariamente não precisa ele ser solteiro. Porque como é que uma pessoa que é solteira, ela vai ensinar alguns assuntos relacionados à família para alguém que está passando por algum problema familiar? Se essa pessoa não tem essa experiência de tomar conta de filhos, de esposa, como é uma pessoa dessa sem estrutura nenhuma? Ela tenha a experiência dos pais, mas isso não leva em consideração. Não leva em consideração. O que vai levar em consideração é a vida dela. Por exemplo, eu sou pastor evangelista, já tomei conta de igreja, mas eu tenho minha família, eu tenho minha esposa, tenho meus 2 filhos, uma menina e um menino, e eu já sou casado há quase 20 anos, tá? Eu já sou casado há quase 20 anos, quer dizer que eu tenho experiência de, por exemplo, uma pessoa que casou ontem, ou um dia, 2 dias, 1 ano. Eu tenho muito mais experiência do que essa pessoa que tem 2 anos. E a pessoa que nunca casou? Como é que esta pessoa vai orientar um casal que está passando por um problema familiar? Entre os filhos, entre eles mesmos, como é? Não tem sentido nenhum. Então, uma pessoa dessa não tem estrutura para ensinar, para dar orientações para uma família que está passando por dificuldade. Até mesmo vai acontecer de famílias que se separarem, e aí vai entrar o quê? A orientação do pastor para orientar se realmente é isso que eles querem. Porque às vezes é uma briga assim que começa de um assunto tão bobo e acaba se tornando um bicho de 7 cabeças. Mas essa orientação, o pastor ele tem que ter, né? Ele tem que ter essa experiência de orientar, é isso mesmo que vocês querem, eu tenho experiência de vida, e assim sucessivamente. Agora, um padre, como é que um padre vai ensinar uma família que está se destruindo, uma família que está se separando? Como é que ele vai falar de, por exemplo, o pastor ele é pai, né? Geralmente tem pastores que não têm filhos, vamos dizer assim, mas a maioria dos pastores tem filhos. Então ele tem experiência de educar seu filho, ele tem experiência de educar sua filha, ele tem experiência de conversar com a sua mulher. A sua mulher, né, tem a troca ali entre marido e mulher. E agora uma pessoa que não tem essa experiência, como é que essa pessoa vai orientar sem experiência nenhuma? Me conte aí, gente. É uma contradição muito grande, é algo assim que eu digo que não tem fundamento nenhum, tá? Lógico, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas dentro assim de uma realidade, o que eu estou falando aqui tem fundamento. Porque como é que uma pessoa, por exemplo, vamos fazer aqui uma observação muito mais plausível. Vamos dizer, uma pessoa que é ex-drogada, tá? Passou a vida dela toda lá se drogando e tudo mais, e de repente ela se converte, aceita Jesus e começa a frequentar a igreja. Aí, essa pessoa, ela vai conhecer alguém que está passando pela mesma dificuldade que ele passou lá atrás, né? De droga, de tudo mais. Essa pessoa que se converteu, ela tem experiência de sobra para orientar aquela pessoa que está passando pela mesma situação que ela passou. Então, isso é coerência, tá? Você passou por uma dificuldade e hoje você não está mais passando por aquilo, você conseguiu vencer. Então, a partir desse momento, você vai ter estrutura para orientar uma pessoa que está passando pela mesma situação que você passou. Isso é coerência. Mas alguém que não tem experiência nenhuma, não tem como você ensinar aquilo que você não sabe, aquilo que você não viveu, aquilo que você não conviveu, aquilo que você passou. Então, você tem experiência de sobra nisso. Então, gente, é complicado demais, tá? Mas eu não estou aqui julgando, tá? Isso é uma opinião minha, assim, né? Ter mais de 25 anos, ser solteiro,
como é que vai ter família solteiro? Não tem como. Então isso é imposto pela igreja, tá? Então aqueles que aceitam, amém, né, que você continue aí fazendo, não estou julgando ninguém, mas é isso, galera. Então é muito complicado essa questão, tá? Eu estou fazendo a comparação entre o padre e o pastor, tá? A ordenança do padre e do pastor. Precisa ser feito 8 anos de seminário, como eu falei agora há pouco, né? Precisa ser feito 8 anos de seminário ou curso teológico e na maioria das vezes também filosofia, tá? Para ser padre, 8 anos do curso teológico ou o curso teológico, né? E o outro você tem que fazer também filosofia, tá? Filosofia já é um assunto muito bom também, né? Você vai aprender muita coisa com relação à questão da filosofia, né? Então, essas são as regras para se tornar um padre, e precisa ter sido ordenado a diácono, tá? Para ser padre tem essas algumas ponderações aqui, tá? Então, tem que ter chamada sacerdotal. Se você tem a chamada sacerdotal para esse ministério para se tornar um padre, amém. Eu vim da igreja católica, tá? A minha infância toda eu vim da igreja católica. A minha mãe, ela também veio da igreja católica, e depois eu me converti, né, a igreja protestante, tá? Isso é uma outra história que a gente vai trazer um vídeo com relação a essa questão da igreja protestante. Por que igreja protestante? Existe uma história por trás disso aí. E então eu vim da igreja católica, tá? Eu sei tudo que se procede ali. Inclusive eu nos meus 28 anos, se eu não me engano, eu fui ao seminário, eu fui visitar lá o seminário, eu e mais um colega meu, que a gente era do coral da igreja, lá da igreja católica, e a gente chegou a ir lá. Eu fui, visitei, eu não fiquei assim um dia todo, né? Eu fiquei um período de tempo ali, mas depois eu não gostei do ambiente lá, sabe? Até porque eu era jovem, né? Queria namorar e tudo mais, e eu ia me privar de namorar, né? Então, se eu tivesse me tornado padre, eu não tinha minha família hoje, eu não teria minha história hoje como evangelista, como pastor evangelista. Então eu realmente não quis, tá? Eu fui pro seminário, visitei lá os cômodos, tudinho, né? Para quem tem a chamada, amém. Eu não tive chamada, e depois de algum tempo eu me converti à igreja protestante, e hoje estou aqui, né? Desde 2010, eu creio, desde 2010, se não me engano, eu me converti. Assim que eu me converti, a gente passou os meses, a gente casou, minha esposa, né? E então é isso, galera. Existe essas peculiaridades, né, sobre a questão da igreja protestante e a igreja católica, né, sobre a questão do sacerdócio da igreja católica e o pastoreado da igreja protestante. Existe essas peculiaridades aí, mas assim, o que eu digo é o que eu acabei de falar ainda agora há pouco. Como é que uma pessoa vai orientar a outra se ela não tem experiência? Para se tornar líder, você tem que ter experiência. Você tem que ter a sua vida pregressa para poder você ensinar, porque para você tomar conta de uma instituição, você tem que ter, por exemplo, você for tomar conta de vamos dizer assim, de um escritório de advocacia, você tem que ter estudado advocacia, tem que ter feito faculdade de advogado, né, para poder trabalhar naquela área. Então, isso aí é coerência, tá? Então, se eu não casasse, né, só continuasse solteiro, como é que eu iria orientar uma pessoa que está passando por um processo ruim no casamento? Não tem fundamento. Eu ensinar um casal que está passando por problemas se eu não sou casado, se eu não quis casar pela questão, né, de uma imposição, de uma igreja. Não tem fundamento. A minha opinião é essa. Se você tem a mesma opinião, ou se você acha que é errado do que eu estou falando, comente aí,
vai contribuir para que outras pessoas também venham, incentivar outras pessoas também a entrar nesse debate, né? Porque isso é um debate que a gente está fazendo aqui. A gente está colocando a nossa opinião. Não estou aqui julgando ninguém, mas eu estou falando aqui, né, algumas regras que são estabelecidas para você se tornar um padre ou um pastor, tá? Não é só querer ser, né? Você tem que ter chamado. Você tem que ter chamado. Se você realmente arde no seu coração para se tornar um padre, você sabe que tem as suas regalias. Aliás, você sabe que tem a sua, o seu ônus e bônus, né? Se é chamado, vá fundo. Não estou aqui julgando, não estou aqui dizendo que é certo ou errado. Eu só estou dando a minha opinião com relação à Bíblia, tá? Então, amém. Eu quero que você continue a sua caminhada. Se você que está afastado do caminho do Senhor, volte enquanto é tempo, né? Porque como diz lá Isaías 55, versos 2 e 3, se não me fala a memória, fala assim: olha, buscai enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Então, se ele está perto de ti, e busque ele. Se você está afastado, seja qual motivo for, o Senhor, ele é tão maravilhoso que ele vai perdoar teus pecados se você se arrepender verdadeiramente. Então eu te convido a ir ao arrependimento e a voltar para os caminhos do Senhor. E você que ainda não aceitou Jesus, você que está quase querendo e ainda não tomou essa decisão, tome logo a decisão. A gente já está vendo guerras, como diz a palavra do Senhor lá em Mateus, guerras, rumor de guerra, nação contra nação, reino contra reino. Isso são os princípios das dores, são os princípios do fim. E nós sabemos que a nossa morada, ela não é aqui na terra. A nossa morada é do lado do Senhor Jesus, que foi preparar lugar, tá? Jesus foi preparar lugar para mim e para você. Não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Senhor Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. O Senhor falou para mim e para ti. Então tem muito lugar para mim e para você no reino dos céus. Deus abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para você ser notificado. E dê um likezinho aí. A gente deu uma renovada no nosso conteúdo. Esse aqui é o nosso ambiente, né, do nosso canal. E fala evangelista, em nome de Jesus. Deus abençoe.